Annyeonghaseyo, Yorubu, sejam bem-vindos a mais um One Plus One. Episódio hoje muito especial. O nome do episódio é Manual do Torcedor na Coreia nessa Copa do Mundo. O que você precisa saber para não se decepcionar, para poder acertar o bolão, para poder até falar para os seus amigos que não acompanham a Coreia, para você parecer que é um torcedor bem informado. É um programa, pensa que é aquele programa para quem não estudou o vestibular, não leu Machado de Assis e está lendo o super resumo um dia antes da prova. É para isso que serve esse programa. E para que a gente possa falar sobre futebol e sobre a seleção coreana, hoje eu tô aqui com dois convidados. Eu já vou explicar por que eu escolhi essas pessoas para falar sobre a seleção coreana nessa Copa do Mundo. Mas antes eu vou pedir para eles se apresentarem. Eu vou começar aqui pelo Marcelo. Então joga aqui a câmera no Marcelo, por favor, David. Por favor, Marcelo, muito obrigado por topar participar aqui. Seja bem-vindo. Faça, por favor, seu Chagisoge. Prazer, obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo, eu tenho 30 anos, sou casado. De formação, eu sou jornalista. Cheguei a trabalhar no meu... por sorte, eu trabalhei no clube que eu torço, o Palmeiras. Trabalhei uma época... Hoje eu não atuo mais na área do jornalismo. Trabalho na área têxtil. E continua a minha paixão pelo futebol, continua até hoje. Infelizmente continua palmeirense, né? E, por favor, Denis, então agora pode jogar no David a câmera, ou no Denis a câmera. Por favor, Denis, faça a sua apresentação. Muito obrigado por topar participar aqui com a gente. Por favor, faça seu Chagisoge. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Denis, tenho 41 anos, sou formado em administração de empresas. Trabalhei em diversas empresas coreanas, multinacionais, e hoje eu tenho minha agência de marketing digital focado em desenvolvimento web. Pode fazer o merchan, qual que é o nome da sua agência? A Bix House. Boa, e... Bom, quer fazer também o seu merchan, Marcelo? Aproveita e fala. Você quer falar a empresa que você trabalha, qual que é a sua empresa? Atualmente eu trabalho na empresa que meu pai começou. A gente produz forro. Forro que é um tecido que vai debaixo de roupas, geralmente vestido, nas roupas femininas. A gente produz esse forro e a gente vende para os grandes faccionistas aqui do Bom Antigo. Bom, grande maioria dos nossos ouvintes trabalha na área têxtil, você não precisa explicar o que é forro. Pode falar o nome da sua... A empresa chama Colabotex. Colabotex. Então quem quiser forro e precisar do forro, já sabe também onde pedir. Um forro deve ter verde principalmente, né? Com certeza. Então vamos lá. Gente, eu chamei os dois aqui. O Marcelo já se apresentou porque ele é jornalista, ele é formado jornalista, não tá todo na área, mas eu joguei a pauta para ele com antecedência. Eu falei, Marcelo, eu preciso fazer um programa sobre a Copa do Mundo. Faz um tempo que eu não tô acompanhando a seleção coreana, né? Acompanhava de vez em quando, né? Mas não faz um tempo que eu não tô acompanhando nada mesmo. Se você puder fazer a gentileza de fazer uma pesquisa, né? Como um bom jornalista, descobrir informações que a gente precisa saber, informações relevantes. Por exemplo, a gente precisa atualizar o álbum de figurinha da Copa. Eu completei lá minha parte da Coreia. Tem alguém que não tá... Tem alguém que eu preciso botar, pra quem eu preciso torcer. E o Denis também, que eu chamei, é uma das pessoas que eu conheço aqui há mais tempo, acompanha a seleção coreana, de fato, não só em épocas de Copa do Mundo, alguns jogos antes. Então ele é um cara que tá acompanhando faz tempo. Denis, você é um perfil de torcedor mais corneta ou aquele apoiador incondicional? Quem me conhece sabe que na Copa de 2014 eu cornetei demais a seleção coreana. Principalmente quando eu sentei perto do campo no jogo contra a Argélia. Você foi no estádio acompanhar o jogo e você foi turma do amendoim lá no dia. Todo mundo apoiando e eu xingando. e quando a Coreia fez o primeiro gol depois de estar de 3-0, tava perdendo de 3-0... Eu tava mais xingando, falei, vou embora pra casa mesmo, que isso aqui já era, né? E todo mundo comemorando, né? Eu sou um corneta mesmo. Você torce pra que time, pro pessoal saber? Eu sou corintiano. Você é um corintiano corneta também? Eu sou. Tá bom, toda mesa redonda de futebol precisa de um jornalista mais ponderado, mais centrado, mais racional ou um jogador de futebol mais soberbo ou aquele torcedor mesmo mais emotivo. Então, foi essa é a fórmula mágica de uma boa mesa redonda, no caso aqui uma mesa quadrada, e é assim que a gente vai começar. Antes de mais nada, então, vamos começar quando o pessoal pergunta se quer uma notícia boa ou uma notícia ruim. Vamos começar pela notícia ruim para depois ir para notícia boa. Denis, qual que é a sua expectativa da seleção dessa Copa? A expectativa é, assim, tem que torcer muito, né? Tem que
depende de muitas variáveis para a Coreia ter alguma chance de passar para a segunda fase, tá? O objetivo seria passar para a segunda fase. A mídia coreana e o próprio técnico coreano, Paulo Bento, e a federação, eles estipularam como o target, a missão dessa Copa, chegar às oitavas. Chegar nas oitavas. Essa é a grande missão, porque já é difícil passar para as oitavas, né? E eles já estimam que se chegar nas oitavas, vai pegar o Brasil, né? Então, já tem aquele histórico ali, né? Tomou 5-1 recentemente. Então, eles estão com essa missão na cabeça. Então, na verdade, é melhor nem passar para as oitavas para não tomar outro 5-1, não? Aquele 5-1 foi feito para a Coreia aprender a jogar contra time grande, minha opinião, né? O que aconteceu naquele 5-1, tá? Eu que acompanho o futebol coreano, eu vejo assim, que a Coreia, ele tem um futebol leve. O futebol asiático é um futebol muito leve. Se você for ver os jogos, eles criam muito espaços, não é muito truculento como o futebol latino aqui dessas áreas, né? Então, você vê jogadas mais fluídas, muita correria, muito espaço sendo criado, e a Coreia tá acostumada a esse tipo de futebol. E aí, no jogo contra o Brasil, você como técnico pensa assim, meu time sabe jogar desta forma, eu vou apostar, vou jogar da mesma forma que eu tô jogando até hoje, né? O problema é pegar o Brasil, que o Brasil tem uma campanha espetacular. Então, o futebol coreano é um futebol ofensivo, ele aposta muito nos seus atacantes, então ele joga num 4-1-4-1 e varia pro 4-4-2. Então, o que aconteceu naquele jogo? A Coreia tomou o gol logo aos 10 minutos. Por quê? Porque tá acostumado a jogar mais pra frente, criou espaço pra trás e tomou o primeiro gol, né? E... Afetou bastante porque teve os 2 pênaltis também, né? Então, se for pegar aquele jogo assim, é os detalhes, né? Parece até mais desculpa pra justificar a derrota, Mas né? essa não é a história da Coreia nas Copas do Mundo? Assim, pra mim, eu lembro, eu tenho lembranças de torcer em 94, mas eu tinha, acho que era 11 anos, então não lembro muita coisa. Eu lembro que eu tinha uma expectativa de que a Coreia pudesse ganhar da Bolívia, do Diabo Echeverri na época, porque o principal jogador da Bolívia não tinha ido pra Copa, que era a altitude. Então a gente imaginava que, acho que a Coreia tem chance contra a Bolívia. E também não ganhou. 0-0. Mas passou ainda um certo sufoco. E eu fiquei meio surpreso agora, porque você falou que a Coreia hoje, não sei se sempre foi assim, na minha cabeça não. É um time que joga mais pra frente. Então meio que um reflexo, assim, tipo, na Ásia ela é uma potência, então ela pode jogar como se fosse o time que tem a obrigação de vencer. Então ela não sabe jogar se defendendo, seria isso? Isso, porque o que acontece do meio pra frente, você tem jogadores que jogam na elite do futebol europeu, né? Pode até não ser os melhores times, mas eles jogam na Premier League, na Ligue 1 da França. Agora a defesa, depois a gente fala do Kim Min-jae, mas assim, o segundo zagueiro e as laterais são todos do futebol coreano. Então, eles estão acostumados a aquele futebol asiático, né? E quando vai jogar com potências ou com um time com um pouco mais de relevância, parece que eles sentem aquele peso de, nossa, eu vou ter que marcar esse cara, sabe? Então fica a correria e não consegue acompanhar. Então você vê zagueiros coreanos que jogam Chonbuk Hyundai, que seja, tá jogando contra o Gabriel Jesus, né? E aí... nada demais. Não, o Marcelo se segura daqui. Gabriel Jesus foi titular contra a Coreia? Eu não lembro agora. Não, ele entrou no segundo tempo e acho que ele fez um gol. Fez o gol. O Richarlison começou jogando. Começou. Entendi. O Paulo Bento, ele assumiu quando a seleção coreana? O Paulo Bento, pra quem não sabe, é um técnico português, né? Ele, inclusive, ele treinou o Cruzeiro aqui, né? E não fez uma boa campanha, né? Fez? Eu não lembro agora. 2 meses, eu acho. Ele ficou pouco tempo. Foi pouco tempo, e aí quando os jornalistas brasileiros foram perguntar pra ele, e aí, você lembra do Cruzeiro? Ele falou assim, eu não comento sobre minha passagem pelo sério? Cruzeiro, Eu lembro que teve uma polêmica naquela época que os jogadores não gostavam muito que ele marcava treino nos dias dos jogos. Isso não é uma coisa muito habitual no futebol brasileiro, né? Entendi. Então, naquela época, o Cruzeiro tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, ou tava numa fase boa. Tava numa fase boa, tinha jogadores medalhões lá, e eles não aceitaram muito bem esse estilo europeu.
o Cruzeiro derrubou o Paulo Bento, então. Sim. Ele ficou menos de 3 meses no cargo e foi mandado embora. Mas ele chegou aqui com uma pompa de... Igual, por exemplo, chegou o Jorge Jesus, assim, como se fosse um técnico de elite na Europa, ou... Assim, ele não é um técnico de elite, mas ele era muito bem falado porque ele não tem muito tempo de técnico. Ele tem uns 20 anos, assim, tá. como técnico, mas ele começou bem. Ele assumiu a seleção portuguesa logo um trabalho antes de ele ir pro Cruzeiro. Ah, ele treinou a seleção portuguesa. Inclusive, ele veio pra Copa aqui do Brasil de 2014, Ah. em Portugal. Não foi bem, porque caiu na primeira fase. Aham. Mas ele tinha esse status de técnico de Copa do Mundo, né? Entendi. Então ele veio com uma expectativa boa aqui pro Cruzeiro e acabou não durando nem 3 meses. E antes de pegar a Coreia, vocês sabem onde ele tava? Paulo Bento? Acho que ele ficou na Grécia, Olympiacos. Já era time mesmo. Sim, ele foi campeão grego lá também. Nossa, dá pra fazer um paralelo com o Abel Ferreira, então, assim. Ele é o treinador jovem. Quando chegou no Brasil, ou talvez o Paulo Bento chegou até com mais pompa que o Abel Ferreira aqui, por exemplo. Então, eu acho que talvez ele não deu a sorte de ter caído num clube estruturado que nem é o Palmeiras hoje. Entendi. Talvez se ele tivesse caído no Palmeiras hoje, ele teria dado tão certo quanto o Abel Ferreira. Entendi. Só uma curiosidade, ele jogou a Copa de 2002 lá, o de Figo. Ah, é? É. Ah, O último então... jogo, inclusive, foi contra... O último jogo dele, antes de se aposentar da seleção portuguesa, foi contra a Coreia. E ele era que posição? Você sabe qual que posição? Meio campo, meio campo. Ele é meio campo? Entendi. Não foi ele que o Partizan mandou calar a boca depois de fazer o gol, então, né? Porque é muito famosa essa cena, que o Sim. Partizan faz o gol, Golaço. sai correndo e manda tudo... Dizem Sim. que foi pro Figo, né? Essa provocação. Porque ele falou alguma coisa no meio do jogo? Falaram, eu acho que... Dizem, né? Eu não sei se é verdade, mas que, se eu não me engano, o empate favorecia os dois times. E aí o Portugal tava propondo, mano, vamos empatar, vamos jogar aqui. de boa aí, sabe? Dizem que era isso, eu não sei se é verdade. Você sabe alguma coisa sobre isso, Denis? Cara, eu sabia dessa história. E eu não consigo lembrar agora, mas eu Tá. cheguei a saber dessa história. Eu ouvi falar que foi isso. Mas pra mim não faz sentido. O cara falar assim, ô gente, vamos empatar e você manda o cara calar a boca. É que... Mas Não, é que não, tem uma talvez, história, talvez tem uma faz sentido É. porque Portugal tava com 1 ou 2 a menos já naquela altura do jogo, então... Ah, Portugal tava com o jogador expulso? Tava com um jogador expulso. Ah, então o nosso apito amigo na Copa de 2002 começou desde Portugal. Eu quero conversar sobre esse apito amigo aqui também, viu? Eu tenho minhas opiniões sobre o apito amigo, tá? O apito amigo, tá? Você discorda do apito amigo? Só pra dar uma breve sinopse? Itália Uhum. não tem apito amigo, tá? Tá. Contra a Itália. E Na Espanha? Espanha, o juiz errou um pouquinho. Foi no detalhe, Tá. tá? Mas pelo menos Itália não teve apito Só amigo. lembrando, gente, Denis é o corintiano aqui da mesa, tá bom? E nessa época não tinha VAR. Depois do VAR eu não lembro quantos títulos o Corinthians ganhou também. Então, entendi. Mas o Paulo Bento, ele tá há quantos anos na Coreia, vocês sabem? O Paulo Bento, ele assumiu a Coreia logo depois que acabou a Copa da Rússia. E quem que era o técnico da Copa da Rússia? Era coreano ou era estrangeiro? Era o coreano Shin Tae-yong. Ele assumiu a seleção, acho que uns 2 jogos antes da Copa, porque a campanha do Uli Stilich, que era o alemão, que era o técnico anterior, foi muito fraca, né? Tanto é que o Shin Tae-yong teve que assumir às pressas. Ele não é um técnico ruim, mas ele pegou bem na fogueira mesmo. E tanto é que no último jogo das eliminatórias, acabou o jogo, os jogadores coreanos foram correndo pro monitor pra ver o outro jogo, porque dependia do outro jogo pra ver se tinha o acesso direto ou não. Entendi. Então, foi assim, e foi num jogo no estádio coreano, com a torcida coreana e todo mundo apreensivo. Então, quando a Coreia foi classificada pra Copa, não teve aquele clima de comemoração. Porque a Coreia costuma classificar de forma A fácil. Coreia é um time que vai participar de todas as edições da Copa desde muito tempo, né? Se eu não me engano. É a 11ª Copa, acho que você tem mais dados sobre isso, mas assim, somente 5 seleções participaram das últimas 11 Copas seguidas. Aham. Que é Brasil, Alemanha, Espanha, eu não lembro assim, mas assim, Argentina e a Coreia. E a Coreia. Então, Entendi. E 2018, agora eu tô tentando lembrar como é que foi a campanha da Coreia na Copa. Não tenho... Foi aquela Copa que a gente desclassificou a Alemanha, 2018. A Alemanha ficou em último no grupo. Sim. Que o último jogo a Coreia ganhou de 2-0, não foi? Da Alemanha. Clássico. Aquele gol que o Son faz sem goleiro, que o goleiro tinha saído já. Entendi. Essa bola não ia entrar, né?
Se fosse direto lá atrás, não ia entrar. Não entra. Porque eu lembro que quando o Son tocou na bola, eu fiquei, mano, será que ele não tava impedido e tá tirando o gol do cara? Eu acho que ele tava atrás da Ele tava atrás da linha, né? Atrás da linha no meio do campo. Já. Entendi. E foi aquela maldição do país campeão no ano seguinte, não passar nem da primeira fase, né? A campanha da Coreia em 2018, assim, a Coreia foi com uma autoestima muito baixa por conta da campanha, por conta do técnico que pegou as pressas, sabe? Os últimos amistosos antes da Copa em si não foram bons, sabe? Então a expectativa estava muito baixa. Lá eles não tinham nem expectativa de ir pras oitavas? É tipo, se for, hoje o objetivo é ir de oitava, se for pra oitava já estamos felizes. Naquela época, na Copa Inteira 2014, a Coreia também foi mal pra caramba, né? Eu lembro que em 2014 foi um pouco decepcionante a campanha. Foi. Primeiro falo de 2018, depois falo de 2014. Em 2018, quando eu vi o sorteio das chaves, eu já joguei a toalha e falei, a gente se vê em 2022. Porque... Você já tinha abandonado antes, em 2014? Não, sorteou a chave, que eu sou corneteiro mesmo, né? Falei, já era, cara. México, a Coreia sempre perde do México nas Copas. Mas a Alemanha nem se fala. A Suécia dava pra passar, não é? Então, era o único que dava pra passar, só que perdeu de 1-0, Sim. né? Aí eu falei, agora já Agora era. já era. Aí, só que não jogou mal contra a Suécia, não jogou mal. E perdeu nos pênaltis, foi um gol de pênalti. No segundo jogo contra o México, também perdeu. Só que perdeu com gol de pênalti, sabe? A Coreia passou perdendo 2 jogos e só ganhou do último? Só ganhou do último, mas não passou. Não passou. Ah, em 2014. 2018. Ah, de 2018. Isso. Ah, 2018 a gente não passou. Não, nem em 2014. 2014 a gente, aliás, só passou em 2002, então. e 2010. Tá. Verdade. Nas últimas, acho que 9 edições da Copa, a Coreia só passou em 2. Então, acho que o objetivo realista da Coreia em todas as Copas do Mundo é se classificar para Mas é que a Coreia tem um azar de sempre cair do grupo da morte, não é? É que todo grupo que a Coreia cai é o grupo da morte pra Coreia também. Esse ano, eles não falam que teve um grupo da morte. Mas, assim, nossa, eles não consideram um grupo da morte? Mas esse grupo da Coreia é considerado quase que um grupo da morte, porque não tem nenhum super favorito. Não, é um grupo da morte pra Coreia. Acho que a imprensa não considera que Portugal e Uruguai estão no grupo da morte, né? Não, é que as forças se equiparam muito mais equiparadas as forças ali no grupo, sabe? Não é igual o grupo do Japão que que tá fácil pra Alemanha e pra Espanha. Já era, entendeu? Tá. Assim, pra Coreia tá difícil. Pra Coreia é um grupo da morte. Existe uma chance pra Coreia passar. Mas é porque vocês estão pensando no Uruguai pelo nome do Uruguai, porque o Uruguai fez uma campanha muito fraca também nas eliminatórias, não? Não. Eu considero que se a Coreia passar, vai tirar a vaga do Uruguai. Então, por isso que... O primeiro jogo é muito importante? É muito importante o primeiro jogo. Por quê? Olha só. Portugal, ele não só tem Cristiano Ronaldo, mas tá com uma geração nova muito boa. O Uruguai tem uma geração já envelhecida já. O Luis Soares já tá pra se aposentar, o Cavani já não é mais o mesmo, e o resto é resto. Agora, a Coreia, se quiser passar... Eu sempre penso assim, na Copa do Mundo. Pra Coreia passar, tem que ganhar do mais fraco, empatar com a segunda força e perder de pouco da principal força. Então tá. Então tem que ganhar do Uruguai. Não, empatar. Empatar com o Uruguai. Porque eu acho que tem que ganhar do time africano. Tá. Então, só pra lembrar o pessoal, nossos ouvintes, qual que é o grupo da Coreia esse ano, então? Portugal, Uruguai e Gana. Portugal, Uruguai e Gana. Na ordem seria Uruguai primeiro, Gana e depois Portugal, né? O último jogo. Tá, então se empatar contra o Uruguai e a gente ganhar de Gana, tá bem feito, então. Dependendo da campanha, é possível passar. E se perder de Uruguai, você já desiste também dessa vez, Denis? Olha, aí reacende aquela imagem do Pactizão matando no peito e chutando de primeira em 2002. Tá. Pra dizer que é possível ganhar de Portugal. Dá torcer muito. Pra ganhar de Portugal? Mas aí vai depender muito do como vai ser o futebol apresentado contra o Uruguai. Entendi. Vocês assistiram Coreia e Uruguai? Não, Coreia e Brasil? Eu assisti. E vocês assistiram Brasil e Japão também, não? Assistimos. Existe uma... Eu tava pesquisando, né? Porque na minha memória, a Coreia tem uma larga vantagem histórica em vitórias em cima do Japão. E me surpreendeu que os últimos jogos da Coreia com o Japão, a Coreia perdeu e perdeu feio, né? Eu não me acho, perdeu de 3-0. Foi 2 vezes, eu acho. 3-0 e 5-1, não foi? Foi feio. Assim,
o Extremo Oriente ali, ele tem um... É meio peculiar essa parte de seleção, porque eles jogam muito fora da data FIFA. E quando joga fora da data FIFA... Ah, tá sem os seus principais jogadores. Exato, só joga com os jogadores da Liga Nacional. Mas isso serve pra ambos. Tanto pros japoneses quanto pra Coreia. Não é uma desculpa pra Coreia ter perdido que tava sem o som, por exemplo. O de 3-0 jogou no Japão, então tem aquele fator casa. Tá bom, vai. Tá, você é um torcedor corneta, mas você alivia um pouco também, então. Alivio. Só você pode falar mal da Coreia, os outros não podem, é isso. Eu tenho autoridade pra falar mal da Coreia. Você acompanha. Entendi. Porque assim, no meu grupo de amigos, a gente fala assim, poxa, não dá nem pra gente convencer os nossos amigos brasileiros que a Coreia sempre ganha do Japão, porque a gente perde de 5-1 e o Japão vai perder de 1-0. Então fica muito escancarado e que o Japão é muito melhor, muito superior que a Coreia. Eu explico sobre por que a Coreia perdeu de 5-1 e o Japão perdeu de 1-0. Porque a Coreia jogou como ela sempre jogou. Tá. Não serve pra time grande. O Japão viu o que ele fez. Ele mudou taticamente. Mudou, jogou todo mundo atrás. Tá, mas isso foi méritos deles. Não, sim. Né? A postura. Na minha concepção, eu vejo assim: o Paulo Bento apostou. Quem sabe se eu jogar do mesmo jeito que a gente joga de igual pra igual pro Brasil. Não funcionou. Ó, assistindo o jogo da Coreia contra o Brasil, me deu várias horas. Só olhando, eu nem sabia que. Do histórico do Paulo Bento. Mas me parecia que a Coreia era treinada pelo Fernando Diniz. Os caras tocando atrás da bola, tipo na frente do Neymar, o goleiro tocando pro lado em vez de dar chutão. E aí você me falando que a Coreia insistiu no mesmo estilo de jogo contra o Brasil. Pra mim é óbvio que o cara é treinado pelo Fernando Diniz. Deixa eu só explicar a questão do Paulo Bento, porque os coreanos estão falando que, pela primeira vez em muito tempo, um técnico completou o ciclo de 4 anos. Eu acho que ele foi Igual o Brasil, né? O Brasil também com o Tite, né? Sim. 8 anos com o Tite. Não, o Tite não pegou desde verdade, o começo. né? É a primeira vez que ele pega desde o começo. Não, mas eu digo em relação aos anos anteriores à Coreia. Tá. Porque a Coreia trocou muito técnico. E ele sempre vai na onda, né? O Gus Hiddink que deu certo, vamos só ter técnico holandês. Teve essa febre. Tá. Aí, não, agora só técnico... A Alemanha foi campeão? Só técnico alemão, sabe? E aí entrou o coreano e tal. E aí, pela primeira vez em muito tempo, ele completou um ciclo de 4 anos. Nesse tempo, ele... Qual que é o esquema tático? Eu posso falar do esquema tático da Coreia? Assim, Fica à vontade. Por que ele joga pra frente? Porque o esquema tático é tudo voltado em cima do Son Heung-min, tá? Tem uma Neymar dependência na Coreia em cima do som. Total, né? Mas é óbvio isso. Então, como é que a Coreia joga? Ela tem que jogar pra frente pra tentar fazer alguma coisa. Então, o Son Heung-min pega a bola e vai correr pra armar as jogadas. A Coreia tem 2 principais... Ele joga como armador mais na Coreia? Não é um armador que vai jogar, lançar as bolas. É o jogador que vai pegar a bola e vai ver o que vai dar pra fazer. É tipo um Rony no Palmeiras ou mais um Dudu no Palmeiras, por exemplo, hoje? Acho que é mais parecido com o Dudu de 2015, 2016. Joga a bola no Dudu de 2015? O que é o Dudu de 2015, então? Naquela época o técnico era Marcelo Oliveira, Cuca. Tá. E aí era só chutão e joga a bola no Dudu e vê o que vai dar. Entendi. E parece que é um pouco o que acontece na Coreia com o Son Heung-min. Então, o que acontece? Você vai ver ele tocar muito na bola. Os jogadores vão jogar muita bola pra ele. Tá. Aí ele vai olhar assim, tem espaço? Eu vou tentar avançar. Não tem espaço? Eu vou jogar na linha, eu vou jogar em profundidade. Esses são os 2 principais jogadas da Coreia. Bom, tá fácil anular. Exato. Esse é o problema. E nem o time da Ásia conseguiu anular isso pra Coreia passar assim de boa? É porque o Son Heung-min, ele é qualidade fora de série. Então, assim, o Son Heung-min, ele tá fazendo 2 coisas nele. Ou ele vai pegar a bola e vai carregar ele mesmo e vai tentar fazer a jogada, tá? Ele vai fazer muito isso. Ele é fominha? Ele é fominha. Mais que o Neymar? Me lembra o Neymar, às vezes. Lembra. A diferença é que você não vai ver o Son Heung-min caindo e simulando falta. Ele é bem mais objetivo. Tá. Ele é mais objetivo, mas ele vai tentar resolver sozinho. Tá. E uma outra arma muito forte dele é o chute de longa distância. Então você vai ver ele chutar muito de fora da área. Tá. E a lesão, assim, pra quem não sabe, o Son Heung-min se lesionou faz pouco tempo. Ele foi quase uma dúvida pra Copa. Foi confirmado, mas dá pra confiar nessa confirmação? Não dá pra confirmar. Não, E eu digo, por quê? Pode ser um blefe. Não. Ele tá na lista dos jogadores. Foto com máscara e tudo. Tudo. Mas você não ouviu da boca dele dizendo, eu vou jogar. Ele diz, eu tô bem, estou realizando o meu sonho, eu quero jogar pelo time, se depender de mim, eu jogo
mesmo lesionado. Mas você não acha que isso é um perfil coreano de dar entrevista? Porque coreano, quando dá entrevista, é muito bem assessorado, é muito bem treinado. Ele não vai chegar, ele não é igual um Romário que vai falar, tô dentro e já era. Não, que eu quero... É que as pessoas estão animadas, né? Tá. Porque o pessoal tá falando, é que ele falou que vai jogar e tal. Não. Você nunca ouviu da boca dele dizendo, eu vou jogar. Mas acho que você nunca ouviria, né? Não. É o Paulo Bento que tem que falar isso. Não, a questão não é nem o Paulo Bento, porque depende do Paulo, depende dele, Você acha que né? o Paulo Bento tem força pra barrar os Romero? Acho que você não tá bem fisicamente, acho melhor vocês ficar esperando um Não, pouco. quem vai barrar é o médico do Tottenham. Ele Médico do pode- Toy tem influência na tem seleção coreana? Não, tem influência em relação ao Sonomin. Ah, você acha que o médico do Toy vai falar pro Som, não joga porque você não tá bem? Porque assim, a Isso daí é teoria da conspiração. Mas eu acho que ele tem condições de jogar, porque não sei se foi na Champions League passada, quando o De Bruyne também ele teve essa mesma lesão, No ele rosto. fraturou e em menos de 20 dias ele também jogou a final da foi, Champions. foi exceção. Assim, se você dá o prazo pra se recuperar, é 2 a 3 semanas. Porque Ele recuperou mais rápido, mas... uma lesão no rosto. Sim. O Peter Cech, ele já jogou de capacete. O Somi, por exemplo, ele cabeceia? Ele é um jogador que cabeceia muito? Sim, ele fica na área. Não vou dizer que ele faz muito gol de cabeça, mas ele tem presença na área. Talvez ele possa recuar pra tentar o chute de longa distância, no caso de Entendi. um rebote, tá? E a lesão no rosto interferiria nisso. Ele se lesionou dessa forma, inclusive, não foi? Acho que foi numa dividida lá que Foi. ele cabeceou. O jogador deu uma ombrada no rosto dele e ele saiu do jogo. Tem a E máscara de Se não fosse isso, ele estaria na sua melhor fase? No auge da... Eu acho que sim. Sim, Ele foi sim. artilheiro da Premier League, Entendi. junto com o Salah. Acho E que sim. isso que ele nem é o batedor oficial de pênalti, né? Imagina se ele batesse os pênaltis. Não, nenhum gol dele foi de pênalti nessa Premier League. Sim. Ele... Eu acho que o que diferencia ele, de todos os outros jogadores asiáticos é o poder de finalização que ele tem. Ele finaliza muito bem direita, esquerda, Exato. de qualquer lugar. Durante muito tempo, eu, quando assistia os jogos da Coreia na Copa, eu falava assim, poxa, porque antigamente você via a Coreia jogar retrancada, esperando uma ou outra oportunidade, só que a gente não tinha um atacante pra fazer essa uma ou outra oportunidade. Aí durante muito tempo eu pensei, poxa, a Coreia só precisa de um atacante, E agora parece que é o contrário, a gente tem um atacante, mas não tem o resto. É mais ou menos isso? É basicamente isso, porque antigamente a Coreia tinha poder de fogo, pouco poder de fogo. Uhum. Então não conseguia armar jogada, não conseguia fazer gol. Então, se você via os jogos antigamente, era tudo chutão. Chutão, vou ver quem pega a bola lá na frente. Agora, a Coreia consegue sair em qualidade, com muita qualidade mesmo, tá? A gente tem jogadores tipo Lee Jae-sung, que joga na Alemanha. Mainz. Mainz, da Alemanha. Ele é que posição? Ele é meio atacante. Então, antes da gente começar a fazer os jogadores, o time da Coreia é um time que a gente consegue escalar? Ou o Paulo Bento ele troca toda hora, não dá pra saber quem vai jogar? Troca bastante, mas tem umas posições cativas lá. Tá, então, vamos lá então. Pra quem tem o álbum de figurinha da Copa do Mundo da Coreia, tem figurinha... A Panini acertou 100% ou errou alguma coisa? Pelo que eu olhei, só um jogador que tá no álbum da Copa do Mundo, ele não foi convocado, que é o lateral de direito, Ion. Tá. Só ele. Verdade. Só ele que... Aí quem entrou no lugar dele é outro lateral direito? Outro você sabe? lateral direito. Só que a lateral direita é a única posição que, assim, é mais debatida, é mais incógnita. A esquerda assim. também. A esquerda A esquerda também. também? As duas laterais. Você vê que ultimamente ele tem escalado muito Hong-chol Sim. na esquerda, né? Mas o Kim Ji-soo jogou muito também nessa área. Mas a lateral direita é a mais disputada mesmo. É mais disputada. Então dá pra falar que a Panini fez um bom trabalho com a Coreia. Então, a Panini fez um bom trabalho ou o Paulo Bento facilitou? A minha dúvida é essa. O Paulo Bento sempre ficou... Ele também tem estilo Felipão, fechou família e já era, são os mesmos. Não, é estilo Tite. Convocou uns 80 jogadores. E teve a imprensa... Você sabe se a imprensa coreana aconteceu... Aliás... A imprensa coreana esportiva, ela é que nem a brasileira, muito palpiteira, ela gosta de botar fogo no parquinho. Você sabe se teve muita crítica em relação à convocação, ou ela é muito apoiadora, muito diplomática? Em relação à convocação, não. O problema é o Lee Hang-in. Quem é esse? Ele é um meia do Mallorca. Tá. Ele... Que foi revelado no Valência, tá? Ele foi revelado no Valência, ele jogou na categoria de base do Valência. Sim. E ele foi efetivado pro time profissional, assim, valendo milhões e tal, e hoje tá no Mallorca. Não sei se as pessoas sabem, mas em 2019 teve a Copa do Mundo Sub-20, a Coreia foi vice-campeã. Uhum.
perdeu pra Ucrânia e o Higuaín ganhou de MVP, chuteira de ouro de melhor jogador O do moleque campeonato. joga muita bola, Ele joga canhotinho, muito. Mas ele é habilidoso. reserva, é? E ele não só ele é reserva, como o Paulo Bento nunca bota ele pra jogar. E ele tem Parece que ele não quantos gosta anos? muito dele. 21. Parece que o Paulo Bento não gosta muito Então, dele. e a imprensa coreana questiona ele. Por que você não coloca ele pra jogar? Pelo jeito você também. Foi E Higuaín joga pra caramba, cara. Joga pra caralho. Ele joga hoje no Mallorca. É. É o time do Ronaldo, não é? Não. Do Ronaldo é o Real Valladolid. Valladolid. Ah, é isso. tá. Achei que era uma... Entendi. Eu lembro que antigamente tinha o Messi coreano, que era um coreano que jogava na categoria de Sabia que base você ia do tocar nesse Barcelona. assunto. Isso não é? É isso. Ele tá na seleção? Não, nem foi convocado. Ele joga no Suwon FC lá na Coreia. Tá, ele foi um lulinha, então. Ele é tipo o Hendrick, assim, uma promessa da base que não vai vingar, é isso. Que isso. Ele é o nome do Hepta. Eu vi gente falando que o Hendrick devia ser convocado pra essa Não. Copa, igual foi o Ronaldo em 94. Não, eu acho que O Palmeiras tá numa fase boa, mas tem que segurar um pouco, pessoal. Eu falo primeiro do Higuaín, depois falo do Isum. O Higuaín, por que ele não se encaixa no esquema do Paulo Eles têm a mesma Bento? idade, mais ou menos, então, não? O Isum é mais velho? Isso é um pouquinho mais velho. Tá. O Higuaín, ele não se encaixa porque o Higuaín ele é muito bom de visão de jogo. Então ele pega a bola e lança. Umas viradas de bola, assim. Animal. Assim, ele vê o cara lá. É tipo Tá. como se fosse o quarterback, sabe? Ele encaixa a bola direitinho lá na frente. Tá. Só que o Paulo Bento não. Tudo em cima do Sonomin. O Sonomin que vai carregar a bola e ele vai montar a jogada. Mas o homem entendeu? tem velocidade, não seria tipo um arco e flash, então? Você botar os dois juntos pra jogar? Não, porque na verdade a Coreia tem dois atacantes muito bons. Só que as bolas precisam chegar nele, mas assim. Precisa ter mais potência pra chegar. Tá, então, na verdade, não é que tem um jogador da mesma posição que é melhor. É que teria que mudar todo o esquema tático pra ele Isso. poder entrar. Isso. Entendi. Então você tá concordando com o Paulo Bento. Ai, cara, dá um jeito de botar os dois pra jogar, cara. Entendi. Esse é o papel do técnico, né? Botar. Igual o Tite tá fazendo. Hoje a seleção tá jogando com quantos atacantes de uma só vez, né? 9 atacantes convocados. Mas é o que o Tite tá fazendo, né? Porque na Coreia, na verdade, assim, é 4-4-2, 4-1-4-1, mas ele joga basicamente com 3 atacantes. Tá. Que é o Hwang Hee-jo, que é o matador, tá? Ele joga muito bem, eu gosto muito dele, embora não tá numa fase muito boa ultimamente. O Hwang Hee-chan é o contrário. Eu não gosto dele, mas ele tá numa fase boa, tá? Ele tem velocidade, você vai ver ele muito jogando na linha de fundo, fazendo cruzamento e tal. E o Sonomin é o que vai levar o jogo pra frente. Tá, então se o seu homem não tiver condições de jogar, é mais fácil o Paulo Bento simplesmente trocar o jogador e manter o esquema tático? Olha, eu acho E a gente tem um jogador pra substituir ele, mesmo, obviamente com inferior qualidade, mas mesmo as características técnicas, táticas, eu acho que vai mudar o esquema tático, vai jogar mais pra trás, eu acho. e aí não é chance desse cara entrar? Ele não vai entrar. Mesmo assim, não vai entrar. Não vai entrar. Eu acho que Você acha que não entra o Higuaín de jeito nenhum? nunca vi ele jogar sob o comando do Paulo Bento. Nunca vi. Assim, entrar no meio do jogo. Eu acho que eu nunca vi. Se entrou, ele entrou ali pra compor alguma coisinha lá e tal. Tá, mas esse cara tá jogando bem há quanto tempo? Assim, foi 2019, né? Não, mas assim, no time profissional, porque não é alguém que estourou agora só e por isso que o Paulo Bento já tava com o time montado, por isso que não vai encaixar? 21 anos já dá pra jogar em alto nível. Não, Copa não, eu do tô Mundo. dizendo há quanto tempo ele tá estourado, ou se ele estourou agora nos últimos meses. Não. Ele jogou a Copa do Mundo em 2019 aos 19 anos. E lá ele já era jogador muito bom. Na Espanha ele já tava no time titular, profissional? Já. Não, profissional eu não lembro, mas ele então. entrou como astro no Valência. Tá. Ele tem vários, assim, prêmios, assim, o jogador mais novo, inclusive do Valência a ser revelado, que o mais novo a marcar gol em tal competição. E ele é um meia clássico, pelo que vocês estão falando, assim? Ele parece ser um camisa 10, mas moderno, assim, não é aquele camisa 10 paradão, assim, ele é rápido, habilidoso, Chuta bem. chuta bem, Entendi. cruza. Tem boa visão de jogo. Sabe, você vê ele fazendo tabelinhas rápidas de calcanhar. Tá, sabe? vamos ver se ele realmente é tão bom quanto vocês estão falando. Vocês gostariam dele no seu time, no Palmeiras e no Corinthians? Acho que Ele seria titular nos seus times? E antes de vir pra cá, eu falei assim: eu não vou fazer paralelo com o futebol brasileiro, porque acho que não tem comparação. Não com a seleção brasileira, mas com times mais baixos. Mas assim, ele lembra muito o estilo do Renato Augusto, assim, guardado as devidas proporções. Não, Renato Augusto, ele é... Tá, Porque o Renato Augusto tem visão de jogo. O Renato Tá. Augusto, ele sabe onde lançar a mas bola. você ainda prefere o Renato Augusto no Corinthians no lugar dele. Porque o Renato Augusto é mais completo. Entendi. Tá? No Agora, Palmeiras ele tem lugar? No Eu lugar do achei- Scarpa, que tá saindo agora? Eu acho que dá pra ele buscar uma posição lá. Ah, é? Não dá pra falar que ele seria titular, certeza, porque ele é muito novo ainda e, assim,
Ele bombou muito nas categorias de base. Então ele ainda, no profissional, eu acho que ele É outra coisa. De categoria de base é uma acho que coisa, ele não profissional estourou é ainda. outra. É. Mas Quem- daria. Quem gosta muito da seleção coreana vai me cobrar se eu não falar do Kim Min-jae aqui. Kim Min-jae, é o nosso zagueiro. É o zagueiro. Tatuadão. Ele é zagueiro titular do Napoli. Tá. Napoli, E você tava reclamando que a gente não tem zagueiros que jogam em competições de alto nível. só ele. Não, mas eu quero... Mas só jogam 2 zagueiros, não jogam... É 50% do time já. Vamos lá, mas eu quero falar sobre ele, porque ele realmente, assim, faz muita diferença, Tá. tá? O 5x1 ele não jogou, tá? Ah, Por que ele não jogou, inclusive? Eu não sei. O que eu sei é que ele, nessa temporada que começou em agosto, ele praticamente jogou todos os minutos do Napoli, nessa temporada. E o Napoli é líder da Série A, né? Disparado. Ele é líder no grupo dele da Champions. No grupo do Liverpool, ele tá na frente. Tá. E ele já ganhou o MVP em setembro, outubro do Calcio, cara. Assim... Ele é um zagueiro melhor que o Romeu, então... não, muito mais. Pelo amor de Deus. Romeu Alves só tinha idade e experiência, mano. E a presepada da Turquia já matou tudo. Pra minha opinião. Sabe? Qual é o gol mais rápido das Copas? Lembra do Romeu Alves? Tá lá ali, ó. Né? Tá, Vai. então... A gente tem um zagueiro bom. E assim, os últimos jogos que eu vi ele jogando, cara, nossa. Não, o cara é bom. Antecipa muito bem. Ele é um zagueiro técnico ou um zagueiro que bate? Ele tem uma boa mistura, eu acho. Ele é É rápido, que ele é forte. truculento, ele é Ele forte, adianta sabe? bem a bola. Entendi. Mas ele se antecipa muito bem, sabe? Então ele tá olhando o jogo do adversário, então quando o cara toca, ele já vai buscar a bola, assim. Tá. Teve muito lance disso. E- Ele é matador também. Ele faz... Mas a Coreia, ela sai jogando igual um estilo Fernando Diniz, assim. Ele, inclusive, é o Ele é o- zagueiro então, que isso é que eu ia encarregado perguntar. de sair com a bola, né? Entendi. Sim, isso, exato. Ele sempre... Mas no Napoli, será que ele também joga assim? Ou no Napoli? Porque futebol italiano, eu não imagino os caras tocando bola na área do futebol italiano pra sair jogando, né? Os caras já são lá... Acho que o torcedor que não acompanha muito tem aquele estigma de que o futebol coreano é tudo chutão pra frente. Exato. É de ir na porrada. Mas não é isso que a gente tal. vai esperar da seleção coreana desse ano. Não vai. Tanto é que, assim, é muito perigoso o estilo coreano atualmente. Porque como é muito pra frente, é muito na base do passe, na tabelinha, quando ela perde a bola, você vai ver muito espaço deixado. Então, se a gente fizesse um duelo, um X1, Kim Min-jae e o Soares, a gente tá tranquilo com o nosso zagueiro. Eu acho que sim. Com certeza. Com Porque o certeza. Soares já velho, tá já. leão Sim. sem dente, tigre sem dente, leão banguela, né? Entendi. Nosso goleiro é bom também, não é? Eu gosto. O Coreia tá muito bem servido de goleiro. É o mesmo eu acho. goleiro da última Copa? Não. Ele é reserva. O Choyonu não é reserva. O de 2018. Eu gostava do de 2018. Eita, ele tá velho? Por que ele não, Não, é o titular? Choyonu é porque, assim, na verdade. Pode ter um goleiro muito melhor agora? É que o Kim Sung-gil sempre foi um bom goleiro, tá? Ele é bom com os pés, não é alguma coisa assim. Ele é tipo um Hosseini, então. Ele encaixa muito bem a bola, sabe? Você Tá. vê. Ele joga na Coreia. Ele joga na Arábia, se não me engano. Al-Shabaab. Isso. Tá. O que acontece? O Kim Sung-gil, ele jogou a Copa de 2014 aqui no Brasil com um jogo contra a Bélgica. Porque o Charles Union, que era o titular, ele tomou muito gol ali e tal, acabou colocando... E na Copa de 2018, teve um movimento na Coreia de não colocar jogadores que jogam no Japão. Não lembro qual era o motivo. Ah, é? E aí... E não foram convocados pra Copa? Foi convocado, mas não botou pra jogar. Tá. E aí o Kim Sung-gil, que jogava no Japão, ele ficou no banco. E quem jogou o titular foi o Choyonu, que joga na Coreia. E teve mais na algum... segunda divisão, na segunda divisão coreana. Então Entendi. teve esse questionamento. Nossa, você vai abrir mão do Kim Sung-gil pra colocar um goleiro lá e todo mundo queimou a língua, né? Porque ele pegou muito, né? Aham. Ele é um filé de borboleta aqui, né? Super leve e tal, mas ele pegou muito bem. Mas você acha que, por exemplo, por conta desse boicote de jogadores que jogavam na J-League, a gente foi com o time muito enfraquecido ou não tinha ninguém que realmente seria titular? Não. O time que tava lá era o time que tinha que estar lá, sabe? Entendi. Então a gente tem um bom goleiro, a gente tem um bom zagueiro, o lateral, pelo que vocês me falaram, é uma incógnita. Né? Ainda a gente não dá nem pra definir quem é titular, ou seja, está carente ainda. Então. Não, os últimos jogos ele tem jogado com o Kim Tae-wan, tá? Tá. Mas ele divide muito com o Kim Moo-nan, à direita, tá? Tá. Então, No meio de campo tem um volante bom também, segundo Hwang-bom. volante. Hwang-bom. ele joga onde? Olympiacos. Na Grécia. Ele é meio que aquele motorzinho do time. Ele que recebe a bola do Kim Min-jae e ele que é encarregado de ditar o ritmo do jogo. Sempre vai procurar o som, com certeza. Entendi. Mas é ele que vai, de vez em quando, virar o jogo lá, cruzar a bola pra um lado que Aham. pode ser melhor explorado. Então a gente tem, eu acho, que um pilar
Na zaga a gente tem o Kim Min-jae, no meio a gente tem o Hwang In-bom e no ataque o Son. Tá, e então vocês estão me deixando com falsas esperanças, eu acho. Não, o problema, eu vou falar do ruim, porque tudo bom e tal, mas o Paulo Bento, ele sempre insiste no Chong Woo-young no meio campo. Volante. É o primeiro volante junto com o Hwang-in-bom. Tá. Eu não gosto desse cara. Esse cara, ele dá muita presepada, ele perde a bola, você vai ver ele meio nervoso, você vai ver, é um cara meio... Um carinha meio de moleque. Mas ele assim. é novo? Não é novo. Tá. É engraçado que, assim, tem 2 Chong Woo-young na Coreia. Ah, é? E ele é o Kun Chong Woo-young, porque é mais velho. Entendi. Mas ele é o volante. Ele é o primeiro volantão. Tá. E ele joga na Coreia? Ele Eu acho que joga... joga, Não. Bom, ok. A gente não tem certeza de onde ele joga, depois a gente pesquisa isso daí. Então tá, a Coreia tá bem, só falta combinar com os outros, então é isso, com os adversários. Eu acho que tem que jogar com... Eu acho que a Coreia, assim, tem 2 coisas que o cara tem que se preocupar. Primeiro, que eu acho que o mais importante é o psicológico dela. Porque ela perde muita cabeça quando toma o gol, sabe? Porque ela vai fazendo cadência no jogo, tal, toma o primeiro gol. Aí começa a bater o desespero. Você vai ver a Coreia jogando muito na base do desespero. Depois que toma o gol. Aí depois começa a sentar e vai e Foi, segue o igual jogo. foi contra o Brasil. Tomou o primeiro, ficou nervoso, aceitou, aí depois tomou mais 4. Assim, a Coreia empatou o jogo, aí depois que tomou... Ah, é verdade, a gente chegou a empatar. Empatou 1-1. Até aí, E ok. foram 2 pênaltis bobos, assim, né? Foi. Eu acho que esse resultado não é muito... Mas não é o resumo da Coreia, tipo, a gente sempre passa assim, pessoa de que é um time ingênuo, não é? Sim. Mas assim... Não faltava um Felipão lá pra ensinar os caras a fazer falta, a quebrar, não é isso o perfil que precisava, na verdade? Eu acho que falta pra Coreia um técnico realmente, assim, que faça a diferença no vestiário, uma pré-eleição mais, assim... Que é o que dizem que o Hideki fez em 2002. Isso. Que não sei se é verdade, mas é o que o pessoal fala. Porque o Hideki até a começar a Copa mesmo também não era aquela unanimidade, né? Não era. Tava sendo bastante massacrado, né? Ele fez uma campanha mais ou menos, assim, nos últimos amistosos e tal, e virou Deus, semideus ali, né? Entendi. Mas eu sempre acredito 2002 mais a torcida do que o próprio nível técnico da seleção. Torcida, arbitragem, nível técnico da seleção. A Coreia sempre joga bem com a torcida a favor. Sempre. Tá. E a gente vai ter essa torcida no Catar? A gente não teve no Brasil, você abandonou no meio do jogo. Mas aí a Coreia já tava desclassificada, né? Não, eu assisti os 3 jogos da Coreia aqui no Brasil. Fui até Cuiabá, 25 sério? horas de ônibus. Fui. E foi o único jogo que eu gritei gol, né? Porque a Coreia fez o primeiro gol contra a Rússia. Tá. Né? Bateu roupa lá o goleiro e fez o gol, né? Contra a Rússia ou contra a Bélgica? Não, Rússia. O Bélgica foi o último em São Paulo, né? Na Itaquerão. A Coreia, ela tava com um time bom até. Eu gostava do técnico, Roh Myung-bo, porque ele que levou a Coreia pra medalha de bronze em Londres, né? Tá. E os jogadores eram muito parecidos. Mas entra aquela questão que a molecada não é aquela truculência. Então, quando você joga, a molecada joga a coisa mais solta, a Coreia se dá melhor. Entendi. Né? Até por causa disso, que acredito eu, que jogadores asiáticos se dão muito bem na Europa. Porque a Europa tem um jogo mais leve. Ele mistura leveza com truculência. Tá. Então, jogos com 2 times de nível top, sempre sai muito gol, né? Assim, você tem zagueiros bons e tal, mas sempre sai muito gol. Acho que o que a Coreia precisa fazer é o que o Denison falou, que tem que controlar melhor esse jogo de querer abafar muito, pressionar, que é o estilo que o Paulo Bento gosta, de querer roubar a bola logo no ataque, Isso. querer recuperar a bola e fazer o primeiro gol, o segundo gol. Lembrar que tem 90 minutos de Sim. jogo. Mas eu acho que tem condições da Coreia passar, porque Portugal, falam que é a geração mais talentosa que Portugal já teve, mas Portugal teve muita dificuldade para Quase não foi pra Copa. Quase não foi pra Isso. Copa. Então, tem a polêmica com o Cristiano Ronaldo, que tá sem jogar também. que tá sem jogar, causou uma polêmica lá no Manchester United. Então, E parece que na seleção mesmo tem um pouco de vaidade também, ou é mais fofoca, será? não, eu acho que o principal tem a questão do Fernando Santos, o técnico de Portugal, que é muito questionado, né? Falam que ele mais atrapalha os jogadores do que ele ajuda os jogadores Entendi. a fazer um jogo melhor. Parece a Argentina de 2018, isso aí. E o Uruguai, assim, também teve muita dificuldade no começo das eliminatórias, só que no final, depois que trocou o técnico Tabárez, né, pelo Diego Alonso agora, aí que o Uruguai
ganhou alguns jogos seguidos e se classificou em terceiro. Se você for ver pelo momento de cada seleção, a Coreia ela estaria na frente, então. Porque o momento de Portugal e o momento do Uruguai é menos favorável que o momento da Coreia. Vamos dizer que sim. Porque A gente tem que se apegar a alguma coisa, né? É porque Coreia não tem adversário aqui na Ásia, né? Mas o que eu acho que a Coreia consegue bater de frente com o Uruguai, por exemplo, porque fora o Brasil, a Coreia teve amistosos com times sul-americanos, como Chile, Paraguai. E como que a gente foi? Ganhou do Chile, empatou com o Paraguai. ganhou de Camarões também, 1-0. E a gente jogou contra os times de nível mais superior também, em amistosos? Esse nível França, assim, acho que foi só o Brasil nesse ano. Ah, é? Os asiáticos, eles também têm problema de conseguir amistosos com os europeus, por causa que os europeus se fecham ali, né? Uhum. Liga das Nações. E até a Ásia também é mais distante pro pessoal, né? Entendi. Até porque, na verdade, era pra ser Brasil e Argentina na Coreia, né? Se eu não me engano. Acho que o pessoal ia botar Brasil e Argentina pra jogar Sim. amistoso. Acho que ia ser na Coreia. Acho que a Coreia também ia acabar jogando com a Argentina, não é? Só que acabou não tendo essa chance, né? Entendi. Desculpa, é que eu tava falando de 2 pontos que a Coreia tem que se atentar. Primeiro, o psicológico e o segundo, o físico. Porque as temporadas também diferem também, né? Não, a temporada coreana é muito parecida com a temporada brasileira, sabe? Termina no final do ano. Mas é que se você olhar os jogos da Coreia, tanto em 2014 como em 2018, eles ou porque falta condição física, ou porque eles dão sangue mesmo, quando acaba o jogo, eles desabam de exaustão. Entendi. Sempre. Pega o jogo contra a Alemanha, depois que acaba o jogo, todo mundo desaba no chão, assim, sabe? Tá. Então... Mas não dá pra falar pro cara correr menos durante o jogo também, né? Não dá pra falar pra ele se poupar. Se matando desse jeito, a gente tá sofrendo... Acho que falta um pouco de malícia nos jogadores coreanos, assim. Exato, essa né? malandragem que os jogadores brasileiros têm, Uhum. acho que falta um pouco. Isso daí é o intercâmbio que vai trazer, né? Se a gente não... O campeonato coreano, ele tem muita restrição a estrangeiro também, se eu não me engano, né? Isso é bom porque você fortalece as categorias de base, etc. Mas você também não consegue fortalecer tanto o campeonato em si, né? Acho que tem um pouco de... Enquanto eu não tiver mais essa... Como é que fala? Ser mais fácil em... Esse intercâmbio. Intercâmbio, né? Uma dúvida. O Sol foi liberado do exército. Uhum. Então, não foi só ele, foi todo o time que foi campeão na Copa da Ásia, Jogos Asiáticos, né? E foi, na verdade, como se fosse uma Pan-Americana, foi tipo nas Olimpíadas, né? Isso. Tinha restrição de idade também, não? Acho que era sub-23, não é? É esquema Olimpíada. Você Tá. tem um... E muitos jogadores dessa base estão hoje na seleção, não? Porque não foi, então, um campeonato... É igual quando a Argentina ganhou a Olimpíadas, que era só sub, sei lá, 20 e levaram o Messi lá, pra poder levar o time nas costas também. O Ikain foi, o Izum foi, o Messi coreano, ele foi também. O Son Heung-min, ele foi pra fugir do exército, né? Exato. Então, mas aí porque onde minha pergunta ia chegar, né? Se esse time que foi campeão acabou depois nenhum jogador migrando pro time profissional, e se a gente tem, porque a Coreia tem uma peculiaridade, se a gente tem algum jogador que tá fazendo falta hoje porque está fazendo exército, por exemplo. Não, eu acho que se tem algum jogador que poderia estar no exército, ele poderia jogar a Copa, como já aconteceu, tá? Mas aí o cara não tem o ritmo, ou será que ele continua, dá pra jogar? Toda convocação, será que ele poderia ser convocado e jogando com a seleção? Tem vezes que o que acontece muito é que tem os times do exército, tá? Isso eu já ouvi falar. E eles jogam lá pra manter a condição física. Era uma boa forma de a gente preservar o som até a Copa, né? Eu botava no exército, bonitinho lá, assim, ninguém toca nele, ninguém mexe nele. Eu acho engraçado, né? Porque tanto pouco tempo antes da Copa, em vez de se poupar, eles continuam jogando em alto nível, né? Tanto é que, por isso que tanta gente lesionou. Né? Em vez de se pouparem, né? Tanto é que o Messi, ele se poupou. Ele falou, não, chega. Né? Enquanto o outro... É que essa Copa do Catar, eles fizeram numa época diferente do que normalmente você faz, né? E tá todo mundo chegando já numa entre-safra, né? Uhum. Tá no meio de temporada, assim. E a Coreia tem muito cara de que vai ser o time que vai sofrer com o calor. Sim. Assim como sofrendo calor aqui no Brasil. Isso que o verão da Coreia é insuportável, gente. É tão quente quanto. Mas acho que... acho que falta um pouco de adaptações. Pelo que vocês estão me falando, tem um jogador que é reserva,
que é o talento da próxima geração, e me levou a fazer um questionamento que eu lembro que por que a gente nunca pode ter os melhores jogadores na mesma época? Por que a gente não poderia ter a seleção onde tinha o Park Ji-sung no meio de campo, com o Yeon-pyo na lateral e o Son no ataque, por exemplo, né? E, parece que é o mesmo caso agora. A gente vai ficar meio frustrado na próxima Copa do Son não ter jogado em alto nível com esse cara que pode ser provavelmente camisa 10 no futuro da seleção coreana. Acho que até a próxima Copa o som ele Tem lenha pra jogar? Tem 30 tem, anos. tem. Acho que ele dura mais uma Copa. Ele tem 30? Ele é a mesma idade do Neymar. Tá. Bom, na Coreia com certeza mas ele não vai estar no mesmo nível, eu acho, né? Eu acho que Com certeza. sim. Eu acho que um pouco... Porque ele depende muito da explosão física também, né? Não é tanto só Sim. habilidade. Mas hoje em dia os jogadores estão jogando mais, inclusive os melhores do mundo hoje em dia estão com 35, o Benzema com 35, o Modric com 35 também. Entendi. Então, E Park Ji-sung, Son Heung-min, é fácil, bate assim, respondendo na lata. Son Heung-min. E você? Eu achava que eu qual é jurava o que critério? o maior jogador da história da Coreia. Son Heung-min. E eu digo por quê. Tudo bem, o Park Ji-sung tem... Não, mas você vai influenciar o voto dele. Deixa ele falar primeiro bom. a opção dele pra você não Não, é que influenciar. eu acho difícil, porque eu acho que não sei, na lembrança, assim, do povo coreano, dos coreanos, é difícil isso, porque tecnicamente é muito claro que o Son Heung-min tá muito à frente do Park Ji-sung. Mas o que aquela seleção que o Park Ji-sung... Será? Ah, eu acho que sim. Não, é porque são posições diferentes que São exigem posições coisas diferentes. Mas acho que o Park Ji-sung no Manchester, ele não foi mais importante que o Son Heung-min no Tottenham? Não, o Park Ji-sung no Manchester, ele era sempre o 13º jogador, 12º jogador, Tá. tá? Ele era reserva de luxo ali. Mas de um Manchester que era campeão de tudo. Então, o que é muito difícil de comparar é que Son Heung-min em clubes ele não ganhou nada. Exato. Mas ele nem, tem muito- nem em seleção. Mas ele tem muitos prêmios individuais. Eu acho Tá. que a grande diferença é a relevância que ele tem pro futebol mundial. Porque o Son Heung-min, ele foi, acho que foi 11º agora, né? Na eleição da FIFA, você diz? É, the best. Tá. Ficou entre os 15 primeiros ali. O Park Ji-sung não chegou nem nisso. E... Mas é por causa da posição. Não, mas assim, hoje você pergunta pra qualquer brasileiro, e diz, o Parque, jogou bem e Tá, tal. mas é coisa de geração. É igual o absurdo de achar se Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo foi melhor que Pelé. Mas assim, no contexto do Park Ji-sung 10 anos atrás, assim, o pessoal falava do Parque, o Parque joga bem e tal. O Son joga pra caralho. Calma aí. Você concorda então que é o Son também? Tecnicamente? Não, na história da seleção coreana, quem é o jogador mais importante? É difícil. Difícil. Vai lá, Tá, difícil, vamos lá. não. 2002, que foi o melhor ano da seleção coreana. O Park Ji-sung não foi o principal jogador. Não. Ele era a estrela que tava surgindo. Assim, quando você pega a seleção de 2002, ninguém falava assim, que o Park Ji-sung tá estourando lá. O pessoal De lá depositava que- mais no Hwang Son-won, An Jong-hwan. Eu lembro que tinha os Ho, né? Que era o camisa 9. Não, era o 9? Não. Sorghyuk. Sorry, Só que, ó, nossa, pra mim, eu odiava ele, assim. Eu achava- não, eu gostava dele. Nossa, ele era um home run. O apelido dele na Coreia era home run, sabia? Porque ele chutava a bola pra longe, mano. Ele era... É que vocês não acompanharam, talvez, o Dagoberto no São Paulo. Assim, o Dagoberto no São Paulo era um jogador que puxava... conseguia correr com a bola, conduzir, entrava no começo da área, puxava a bola pro meio e chutava, achando que ia fazer aquela curva no ângulo, e isolava a bola. O Sogyeon era isso. O Sogyeon, ele era o que mais tinha... Ele era o cara que me fazia muito rezar por um atacante na Coreia. Mas é que ele jogava na Europa, né? No Anderlecht, mas assim... Era o maior time de expressão naquela seleção coreana, em termos de Jogador. Futebol Tá. europeu mesmo, porque todo mundo jogava, né? Ou na Coreia... Será que... Como é que chama o pai do Chadori? O Chabongan. Será que ele não foi antecessor? Porque ele foi o primeiro aí pra jogar na Alemanha, jogou em alto nível. Jogou né? em super alto nível, ele fez bastante gol. Foi campeão alemão, eu acho, não foi? Acho que sim, ele jogava no Bayern Leverkusen, né? Leverkusen. Acho que era outro time. Acho- Não, É o Bolshum, é um dos dois... era o Bolshum, eu acho. Não, é um dos dois Bayern. Ah, é? um dos dois Ó, Bayern. então... Bom, mas então o Park Ji-sung pra vocês aí, sim, é importante, se mas... eu fosse escolher um pro meu time, eu escolheria o Son. Assim, quem foi mais importante pra se fosse seleção pro meu coreana? time, pra eu jogar junto, era o Park Ji-sung, porque ele me servindo eu no ataque. Ele vai carregar o piano. Ele vai marcar e eu vou só brilhar lá na frente. Tá, é que assim, o Park Ji-sung no Manchester, fez os gols, fez os lances, assim, mas assim,
O Son Heung-min, eu acho que a relevância dele hoje em dia pro futebol mundial, sabe? Você vê ele sendo cotado pra grandes times, sabe? Ele é o capitão da seleção, não? Ele é. Ele é o capitão? Na Coreia é assim, o melhor jogador tem que ser o capitão. Então, mas você acha que ele tem essa liderança de botar a tranquilidade Ele no time? precisa, porque todo mundo deposita as esperanças nele. Por exemplo, o Neymar não dá pra ser capitão da seleção brasileira. É que o coreano é outro esquema, né? Entendi. Porque o coreano realmente depende dele, a seleção coreana. Ele só fala de Neymar dependência, mas não é que os outros jogadores sejam tão ruins assim, sabe? Mas a Coreia é a mesma coisa, mas sabe quando você tem... O Son Heung-min, ele tá aqui, ó, e os outros estão, assim, tá muito abaixo. Tá. Apesar disso, sabe? Apesar de estar em alto nível também. Então tá, vocês... cravar o resultado, então, Coreia e Uruguai. Como vai ser... Qual vai ser o placar e como vai ser esse jogo pra vocês? Cabeça ou coração? Olha, no seu bolão você botou o quê? No seu bolão apostando dinheiro? 1-1. Você botou 1-1? 1-1. E você botaria o quê no bolão? Eu botaria empate. É? 0x0, talvez. Tá, então racionalmente é isso. O empate, sem muitos gols. Cara, eu acho que vai ter muito gol. Vem da defesa da Coreia, do time do jogo. Por mais que vocês me falem que tem esse atacante aí... Mas a defesa da Coreia não é uma defesa que toma muitos gols. Pegou um dia ruim. Assim, não vê a Coreia tomando tanto gol assim. Pegou um dia ruim, mas foi na primeira vez que pegou um time bom. Mas o Kim Min-jae não tava lá. Mas é que, e também, a Coreia pegou talvez a melhor seleção que a gente tem na Copa do Mundo inteira, é o Brasil. Então, 5-1 da melhor seleção talvez não seja tão ruim. Entendi. Bom, pessoal, você viu que eu achei que ia trazer duas pessoas aqui que iam baixar expectativas de vocês, porque na Copa do Mundo, muita gente que não acompanha futebol começa a acompanhar, né? E aí é normal os torcedores corneta, que é o pessoal chama de o Zé Povinho, ou o pessoal que não acompanha mesmo o futebol, né? Ficar impaciente com a seleção da Coreia, né? Então... dá sim pra criar uma expectativa, dá sim pra não perder as esperanças, mesmo que a gente perca o primeiro jogo. Eu acho que se perder de 1-0, pode acreditar, tá? Se perder de ter uma derrota contundente ali, aí você pensa que tem alguma coisa errada com a seleção ali, porque eles não jogam desse jeito. Tá? Vai depender muito do primeiro jogo mesmo. Eu acho que dá pra acreditar e... se a gente tiver um Brasil e Coreia nas oitavas, a gente pode ficar feliz. Então, vamos lá. Eles estão falando, pessoal, que dá pra acreditar. Um falou 0-0, outro falou 1-1. Mas dá pra acreditar. Então tá bom. Então vamos lá. Então tá bom. 0-0, 1-1. Eu vou cravar aqui 2-1 pra Coreia. Então, ó, vamos fazer o bolão. Acho que dá pra gente... logo depois do jogo da Coreia... A Coreia vai jogar quinta-feira, 10 da manhã. Isso. Né? Logo depois do jogo da Coreia é o almoço, já dá pra você marcar lá um churrasco uruguaio pra vocês almoçar aquele ancho e já poder também esfregar lá na cara dos uruguaios que nós ganhamos, tá vendo? E se a gente perder também, na verdade é o que todo mundo tá... Acho que tirando a Coreia, acho que você acha que a imprensa japonesa acha que a Coreia tem chance de ganhar contra o Uruguai? Por exemplo. Acho que só a gente acredita que tem chance de empatar. Acho que os japoneses né? estão mais ferrados que a gente, né? O grupo do Japão é... Mas o time do Japão é melhor, atualmente. Essa geração do Japão é melhor que a nossa? Assim, Nas eliminatórias eles foram melhor que a gente. Mas eram grupos diferentes também, né? Na verdade, o Japão teve uma época que tava perigando de ir pra playoff, assim. Entendi. Aí depois, os últimos 3 jogos que eles garantiram a vaga. Não foi muito garantido, não. Tá. É que o grande astro do Japão é o Minamino atualmente, né? Ele joga na França. Uhum. E ele não chega aos pés do que o Son Heung-min é hoje. Mas um time de futebol não é só um jogador, né? Você precisa do... Sim, mas pra ver o nível que está a condição dos jogadores. Porque tem muito... tudo bem, tem muito jogador japonês jogando na Europa também, mas acho que dá pra... Efeito de comparação, sim, acho que dá. Tá, pelo trabalho do Paulo Bento na Coreia, vocês gostariam dele no seu time, caso vocês precisassem fazer uma troca de técnico? Você disse pro meu time... Pro Corinthians e pro Palmeiras.
Eu gosto do perfil dele, sabe? Ele é da mesma safra dos outros técnicos portugueses, por que não? Do Vitor Pereira, do Abel Ferreira. Mudou tanto o jogador quanto o Vitor Pereira no Corinthians, então eu acho que eu aceitaria sim. E no lugar do Abel Ferreira, se caso o Abel Ferreira fosse pra seleção portuguesa... Ou pra seleção brasileira. Será? Isso é mais difícil, eu acho, não? Com certeza eu não gostaria que o Abel Ferreira saísse do Palmeiras. Mas eu acho que eu aceitaria, sim. Ele tem... Assim, eu tenho a impressão de que os técnicos portugueses, porque todos que eu conheci vendo na televisão, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus e o Vitor Pereira, os caras dão entrevistas bem atravessadas, assim. É o perfil dele também, será? Você nunca vê o Paulo Bento sorrindo. Ah, é? Ele sempre tem o cara meio fechado. Mas assim. a imprensa coreana, será que pega no pé, assim, a corneta? Não, eu acho que é o perfil dele mesmo, sabe? Poucas palavras. Entendi. São bem diretos os portugueses. Né? Eles são... Isso que talvez... e os coreanos devem estar mais acostumados já a esse perfil, talvez, né? Ele cansou de responder sobre o Icaim. Todo mundo pergunta sobre ele. E aí, quando é que ele vai jogar? Por que você não bota ele? Entendi. E... Cara, do jeito que vocês estão depositando esperança nele, é melhor ele não entrar do que ele entrar e você se frustrar e do tipo, o Paulo Bento tava certo. não queimar o jogador. Não. Eu depositaria a minha confiança no Icaim. Tipo, ele joga bem, sabe? Tá. Então, vamos lá. Então, pra quem tem o álbum de figurinha da Copa, é só uma figurinha só pra trocar. Pelo que eles estão falando aqui, a escalação e o esquema tático, a gente não vai ter grandes surpresas. Né? A gente ainda tem um pouco de dúvida se o Son vai poder jogar ou não, mas tudo indica que sim, né? Que ele vai... Não, nem tudo indica que sim, não. Tá, se o Son não jogar, você mantém o seu bolão? Você acredita no empate? Nossa, boa pergunta. Não, com certeza não. Acho que não, tem que trocar mesmo. Aí nem empatar, aí é derrota mesmo. Tem que torcer pra perder de 1-0, sinceramente. Porque perde poder de fogo. Entendi. Então, a gente... Então a grande torcida começa pela escalação, se o Son vai jogar e em que condições ele vai jogar. Então, tá, a gente termina aqui então esse breve resumo, que é... Resumidamente, então, pode criar expectativas, vai ser um empate, é o que nós temos. Mas torcer pra Coreia é isso, gente, né? Torcer pra Coreia sempre foi isso, é mais pela... A gente vai jogar ainda... A gente tem a sorte ou o azar de todos os jogos da Coreia ser junto com o jogo do Brasil, então... E a gente sempre joga antes, né? A Coreia sempre joga antes, né? Nos três dias, eu acho. Acho que sim. Então vai ser sempre aquele alívio de... A gente ter um jogo mais sofrido e depois ter um jogo um pouco mais leve, né? Então a gente vai ter... a gente vai ter umas emoções bipolares ao longo do dia. E depois cobre a gente, por favor. Assistam os jogos, vê se o pessoal aqui falou muita besteira ou não. E mande pra gente também quais foram as suas expectativas em relação ao jogo, tá? Eu espero que todo mundo consiga ouvir esse episódio antes do jogo. E quem sabe, dependendo de como a Coreia for, a gente consegue gravar, a gente tem mais conteúdo pra gravar em relação à Coreia na Copa do Mundo. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Denis, por terem vindo aqui. Vocês querem mandar Vocês querem mandar mensagem ou pro Paulo Bento ou pros jogadores? Se eles fossem ouvir, o que vocês falariam? Eu vou falar em português. Sim, lógico. Deem o sangue, a gente confia em vocês. Não se abalem com os odds ali em relação a vocês, porque todo mundo põe ali que a Coreia tá indo a passeio. Aquela coisa de deixa o motor do avião ligado que a gente já volta. Não. Deixa o avião ligado que a gente já volta, é bom. Essa é a piada dos ingleses. Tá. Keep the engines running, o pessoal fala, né? Mas a gente confia. Assim, o time tá muito bom. É o estilo, apesar de ser um estilo meio perigoso, é um estilo que me agrada muito. Tá. Quando você assiste, é um estilo mais europeu de jogar, tabelinhas, montagem de jogadas, assim. Me agrada muito. Mostre pra eles que esse tipo de jogo funciona. Tá. Se vai perder, que perca jogando bonito. Se for perder de uma... Assim, faça funcionar pelo menos, né? Ok. E você, Marcelo? Eu gostaria que ele, como um bom português, mantivesse as convicções que ele tem no time, apesar do Igan não entrar, e que botasse Son pra jogar, mesmo ele... Eu gostaria que o Son, mesmo ele não 100%... Sim. Das condições dele, ele pudesse jogar essa Copa, porque... Cabeça fria, coração quente? Com certeza. Entendi. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado o OnePlus One. Não se esqueça que o OnePlus One não tem dia ou hora para entrar no ar. Então é muito importante você
acionar as notificações, seja no Spotify, no YouTube ou no Instagram, para saber quando tem novos programas. Porque esse é um programa que só vai fazer sentido você ouvir antes do jogo ou logo após o jogo também, para poder ver o quanto de besteira a gente falou. Porque futebol todo mundo tem essa opinião, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!